Estamos iniciando hoje uma nova matéria em mestrado em teologia, e esta nova matéria tem por título o livro de Cantares. Este livro é um livro um tanto questionado por alguns teólogos, por alguns pesquisadores, por alguns comentaristas bíblicos, pela quantidade de palavras que estão relacionadas a uma intimidade, a um relacionamento, ao amor, e há uma quantidade de coisas que são alegadas por aqueles que são comentaristas bíblicos. Outros dizem que este livro tem uma quantidade muito grande de dificuldades para a interpretação, porque usa metáforas, usa muita figura, muita comparação e assim por diante. Mas é um livro bíblico, tem uma mensagem bíblica, tem um princípio espiritual que deve ser analisado, e é um livro que deve ser estudado. E praticamente tem que ser estudado em áreas de teologia, em classes de teologia. Porque se é lido um versículo aqui, outro ali e outro por outro lado, de repente pode aparecer um tipo de interpretação que não diz respeito ao verdadeiro tema, a verdadeira mensagem que o livro possui. Então vamos analisar o livro de Cantares em 5, no máximo 6 aulas. Estaremos observando porque tem realmente temas interessantes, chamativos. Hoje, na introdução, estarei apresentando uma visão, que são 3 visões que serão apresentadas em termos, diríamos, panorâmicos, do que este livro em si representa e significa para o povo de Deus. E também algumas coisas, algumas curiosidades. Por exemplo, na época da reforma e pós-reforma, os puritanos quiseram, de uma certa maneira, interpretar o livro de Cantares, mas encontraram muita coisa que, segundo eles, seria um tanto aberrante até. E chegaram à conclusão que a forma mais fácil de poder interpretar este livro seria fazendo deste livro uma visão alegórica, uma alegoria, fazendo simplesmente interpretações que poderiam dar um realce, um destaque espiritual de uma forma diferente. Pode até parecer bonito, interessante, de repente interpretarem certas coisas com uma outra visão, com uma outra mensagem. Por exemplo, quando o escritor disse que os peitos da sua amada são bonitos, são como 2 montanhas, então aí os puritanos colocam que esse perfume, essa alegria ou esse prazer que há entre os peitos seria simplesmente a visão do evangelho hoje no cristianismo, o cristão com a identificação com Cristo e a paixão pelas almas necessitadas, as almas carentes. Pode até ser bonita ou meio romântica até essa interpretação, mas isso, em termos de hermenêutica, isso é um pouco perigoso. Isso entra numa visão de algo aberrante, algo muito forte, porque a Bíblia não precisa desse tipo de ajuda, que algumas pessoas querem ajudar a Bíblia a dizer o que ela não diz. Então, eu preparei uma coisa aqui que é, em primeiro ponto, Cantares é uma canção, simplesmente uma canção. Começamos então com o primeiro poste indicador, com a primeira base indicadora. Este livro fala de uma canção. E o nosso texto, que está em Cantares capítulo 1, versículo 1, parte A, começa dizendo Cantares. O significado desta observação simples é que ele identifica o gênero. Este livro não é uma carta, não é um evangelho. Este livro não é um livro de lei. Este livro não é um livro de profecia, de revelação apocalíptica, nada disso. Este livro é simplesmente uma canção.
É uma canção que é escrita ou foi escrita para ser cantada. Talvez esta canção foi escrita originalmente para ser cantada durante as festas de casamento, que naquela época tinham uma duração prolongada de 7 dias, 10 dias, dependendo do tempo dos nubentes. Sabemos que festas de casamento israelitas duravam muito tempo. Temos aí em Gênesis 29 e 27, por exemplo, em Juízes 14, verso 12, e da história judaica também, e da extra-bíblica. Sabemos que Jeremias cantou, quis cantar parte destas festividades quando ele escreve a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, como ele escreveu em Jeremias capítulo 7, verso 34. Assim então, pode-se imaginar o seguinte cenário. Havia então, naquela época, cantores e músicos de adoração que tinham uma função específica no templo, como diz segundo livro de Crônicas, capítulo 29, verso 28. Então, os cantores e músicos estão prestes a cantar e tocar para os casamentos com uma longa duração. E cada dia, como a noiva e o noivo saíam de suas câmaras ou de suas tendas, o vinho era servido. A música começava a ser tocada e os cantores começavam a cantar. Então, vendo por esse lado de música, de cântico, de canções, então começa o soprano, ou digo a soprano, e disse em seu cântico, a soprano disse: beije-me ele com seus beijos da sua boca, pois o seu amor é melhor do que o vinho, como está no capítulo 1, versículo 2. Então, sobre o dedilhar doce da harpa, o tenor suavemente canta: eis que és bela, meu amor. Isso está no capítulo 1, versículo 15. E durante toda a canção, com a soprano e o tenor, indo à frente e indo atrás, de vez em quando outras vozes são convidadas para juntar-se a eles, como um coro, ou então como uma peça grega, ou um coro em um grande oratório. Estas vozes são compostas por jovens donzelas, que Cantares as identifica como as filhas de Jerusalém. Isso é o que podemos imaginar que acontecia dia após dia durante 7, 8, 10 dias, que era uma celebração perfeita da nova criação do homem e da mulher como um só corpo, portanto, a família. Querendo ou não, as vozes imaginam exatamente o que se imagina de pouca importância. O que mais importa é que pode-se ouvir a música como uma canção, o que significa música e canto, e também implica algum tipo de celebração pública. Isso significa também que esta canção não se destina principalmente a ser pregada na igreja ou ensinada numa sala de aula. Esta leitura é para ser cantada. O fato de que nós não cantamos ou pronunciamos alguma frase deste livro é apenas para nossa vergonha. Esta é uma canção de amor inspirada por Deus. Pode-se sugerir que deem início a algumas novas tradições doravante. Vamos escrever canções sobre a canção. Vamos cantar essas canções em casamentos cristãos. Vamos cantá-las durante a recepção. Vamos cantá-las enquanto e quando o casal é levado para a sua lua de mel. Vamos segui-los para o hotel e fazer uma serenata por 7 dias até, pois esta é uma canção. Além disso, quando você pensa que a música deve pensar em poema ou poesia lírica, esta é uma canção. É o mesmo que dizer: este é um poema musicado. Isto é, em todos os lugares, muito óbvio.
mesmo no primeiro verso do livro de Cantares. Nossa música, portanto, começa com um dispositivo poético chamado consonância. O cântico dos cânticos, que é de Salomão. Você ouve o som repetido nas consoantes iniciais. Cântico, canções, Salomão. Em hebraico, o som é um som de sh, sh. Esse som de shi ou x é semelhante em seu ouvido quando se lê em hebraico Shir Hashirim Hasher Lishomó. O que significa isso? Shir Hashirim, cantar dos cantares, o cântico dos cânticos. Hasher Lishomó, que seria de Salomão. Cantar de cantares de Salomão. Nisto reside então o perigo potencial. Podemos ler e ensinar a canção, esquecendo ou negligenciando a sua poesia, e rapidamente executar a partir de aliterações para as aplicações. O grito de proposições práticas acena para o pregador. É importante que nós aprendamos as lições da vida real de cada perícope poética, mas é igualmente importante, ou melhor, necessário, para primeiro entender e sentir o poder e o jogo das palavras. O que só a poesia pode fazer para o coração humano e para a imaginação humana. Cantares é uma canção. Assim então, à medida que estudamos cada seção poética, pode-se perguntar: o que está fazendo a poesia aqui? E juntos podemos tentar sentir a poesia antes de agir sobre a sua mensagem. Eu vou pedir, em um sentido e com os sentidos, para você imaginar cheirar a mirra, cheirar o incenso, cheirar o aloés, para imaginariamente tocar o marfim polido, para provar o vinho e as maçãs, para ouvir os ribeiros, para ver as gazelas que pulam sobre as montanhas. Sim, para sentir também os flashes de fogo e sentir a própria chama do Senhor. Esta seria uma visão de introdução do livro de Cantares. Um introito simples, mas que me chama muito a atenção. Para alguns, Cantares seria simplesmente um livro erótico. Para outros, o livro de Cantares seria um livro que não dá para entender, não dá para explicar. Outras pessoas poderiam dizer: não, Cantares é simplesmente um relacionamento muito bonito entre um homem e uma mulher. Mas quando se estuda mais profundamente o livro de Cantares, aparece uma terceira pessoa. Estaria, portanto, sendo apresentado aqui um triângulo amoroso? Ou há uma dificuldade de interpretação? Pois quando a Sulamita está no campo, ela se lembra do amado que está no palácio. Mas quando está no palácio, ela sente saudade daquele homem que está no campo. E aí, imaginariamente, alguns comentaristas querem ou quereriam ver, em vez de 2 pessoas, 3 pessoas. Porque quando a Sulamita está no campo, ela se lembra do seu amado lá no palácio, com suas cortinas bonitas, com seus perfumes maravilhosos, com suas salas muito grandes, com sua cama muito esplêndida, com todos os seus serviçais e com todo o seu luxo, toda a sua pompa. Ela se lembra desse momento importante. Mas quando ela está com seu amado ali, no palácio, ela se lembra daquele homem que conheceu lá no campo, quando ela cuidava do rebanho, quando ela cuidava das vinhas, quando ela estava toda queimada pelo sol, quando ela disse para as mulheres, para as filhas de Jerusalém: não olheis para mim porque estou
torrada, estou queimada, porque o sol me queimou. Ela se lembra que nesse momento, cuidando ovelhas, cortando grama, regando as vinhas, de repente vê um homem bonito que chamou a atenção dela, conquistou o coração dela, fez dela realmente algo muito especial, tratou essa mulher como nunca ninguém tinha tratado e fez esse encontro com que nascesse ali um amor profundo, marcante, cativante, que quando ela está no palácio com o rei, ela se lembra desses momentos bonitos lá no campo, de repente deitados numa grama, possivelmente debaixo de uma macieira, possivelmente colhendo algumas uvas ou algumas tâmaras. Ela se lembra desses momentos importantes, desses momentos quando de repente ele diz, olha, seu pescoço é como as colunas do templo, seus olhos são como os olhos das gazelas, de seus lábios sai mel, há muita doçura em sua boca. É uma expressão poética, é uma expressão lírica, é uma expressão também de amor. E aí que muitas pessoas gostariam de dizer, olha, este livro é um livro 100% erótico, que de repente dá uma dignidade ao relacionamento sexual. Mas devemos lembrar que na época em que o livro foi escrito, se observavam dois tipos de relacionamentos sexuais. O primeiro, e o mais importante, aquele que é abençoado por Deus, aquele que é feito entre um homem e uma mulher que se casaram e receberam a bênção de Deus, se comprometeram, tem uma ligação, tem um contrato feito com Deus e com a pessoa que ama. E o contrato foi, eu me entrego a você, porque tenho certeza que você está se entregando para mim. Juntos faremos um grupo, um corpo, uma família, para permanecermos até que a morte nos separe. Esse relacionamento sexual é o abençoado por Deus. Esse relacionamento sexual é o que encontramos na Bíblia, inclusive no Novo Testamento, quando disse o livro de Hebreus, abençoado é o leito sem mancha, sem mácula. Eu escutei uma vez um comentarista bíblico, não vou dizer quem é, que disse, não, essa mancha aí porque a mulher não lavou bem o lençol e então ficou manchado com algumas coisas. Tem coisas que a gente nunca deveria ter escutado. Mas tudo bem, graças a Deus, Deus nos deu ouvidos. E não é esse tipo de mancha. Não é a mancha de alguma outra coisa que você talvez está pensando, ou alguma mancha de sangue. Não. Quando a Bíblia diz abençoado é o leito, a cama, sem mancha, sem mácula, é a mácula do pecado, do descontrole, do desequilíbrio. É a mancha da necessidade espiritual que cada pessoa tem e que às vezes quer preencher essa necessidade espiritual com excesso de sexo. O escritor do Antigo Testamento disse, achaste mel, come o que te basta. Esse texto bíblico não está falando da doçura do mel, honey, em inglês, não. Está falando do relacionamento sexual. Esse texto bíblico tem uma interpretação, na visão do texto, do contexto geral, está falando do relacionamento, da intimidade. Achaste mel, come o que te basta, para que depois não venhas a vomitar. Cantares apresenta uma visão diferente do relacionamento. Não esse relacionamento desenfreado, descontrolado,
em grande quantidade. Não. A Bíblia está mostrando um tipo de relacionamento que não é quantitativo, e sim, principalmente qualitativo. Come o que te basta. E aí então há algumas coisas que este livro chama muito a atenção de analistas, exegetas, linguistas bíblicos, porque este livro tem pelo menos 50 palavras que não aparecem em nenhum outro livro do Antigo Testamento. Isso faz com que muitos linguistas bíblicos tenham suas divergências, suas dificuldades para poder entender, para poder interpretar determinadas palavras. Que em hebraico algumas palavras às vezes são bem parecidas, mas não significa a mesma coisa. Então, não estou assustando os irmãos em relação a Cantares, mas estou simplesmente fazendo uma introdução do que Cantares é e qual é o caminho que nós vamos seguir. Vamos analisar algumas coisas, vamos observar alguma área de interpretação, alguma área de exegese, alguma área de hermenêutica, talvez alguns aspectos morfológicos ou sintáticos. Vamos analisar isso. É uma aula de mestrado em teologia. E vamos ir com calma, com tranquilidade. O material que eu mando para os irmãos, e ainda vou mandar outros materiais, vai ajudar em parte aos irmãos poderem avançar um pouquinho mais neste livro tão interessante. Na minha biblioteca que eu tenho, eu pelo menos tenho uns 50 ou 60 volumes que falam sobre Cantares. Então isso me facilita para poder estudar, para poder apresentar coisas ainda melhores. Não sou um experto nisso, mas estou estudando a palavra do Senhor. Talvez algum dia consiga aprender um pouco mais. Já estou um pouco avançado em idade, se demora um pouco a mente para analisar algumas coisas, mas estamos ali, estamos engatinhando, graças a Deus, estamos indo, passo a passo. Vamos observar alguma coisa aqui que eu preparei para os irmãos, os alunos, e gostaria que vocês analisassem o segundo PowerPoint que eu mandei, que tem por título Cantares, simplesmente Cantares. Então, este PowerPoint, que é fornecido só para os alunos, vai nos apresentar alguma coisa interessante. Cantares. Este é o livro que foi intitulado de várias maneiras. Primeiro, foi intitulado como o Cântico dos Cânticos, ou no hebraico Shir Hashirim, que é o título hebraico do versículo 1, que significa também o mais fino ou melhor das canções. Em segundo lugar, também foi intitulado como o Cântico de Salomão. Então, Shir Hashirim Hashilomó. O título em inglês, também do versículo 1, que designa o autor. Em terceiro lugar, este livro é chamado de Cânticos Intencionados, simplesmente canções, que é derivado do latim. O livro é em forma de poesia hebraica dramática. O livro tem 3 personagens principais, a estrutura geral do livro. O primeiro grande personagem é a noiva, portanto a Sulamita. O segundo grande personagem aqui é o rei, portanto Salomão. E o terceiro personagem, que seria um coadjuvante, é o coro, ou então um coro, que é identificado como as filhas de Jerusalém. O nome Sulamita é a forma feminina de Salomão, e que pode ser traduzido como Mrs. Salomão. As definições estão em Jerusalém, a capital de Israel, e também no campo, que é a cidade natal da Sulamita. É uma camponesa que um dia se encontra com o rei, ou então um rei que um dia se encontra com a camponesa, e ambos ficam extasiados um do outro. Ambos são fisgados
ambos se apaixonam de uma maneira maravilhosa. Aí então, o livro consiste principalmente do diálogo entre Salomão e a Sulamita, que é ocasionalmente interrompido por algumas questões principais das filhas de Jerusalém. Em 3 ocasiões, a Sulamita aborda-os diretamente. Tema e propósito do livro. Pastor Eliel, Deus abençoe. Entrou e disse, excelente aula, obrigado. Cantares é uma canção de amor cheia de metáforas e imagens projetadas para retratar a visão do amor e do casamento. O propósito do livro dependerá do ponto de vista tomado e como será a forma do livro que deve ser interpretada acerca de Deus. Em primeiro lugar, se interpreta de uma visão puramente alegórica. Alguns têm considerado apenas uma alegoria retratando personagens fictícios que ensinam e empregam a verdade do amor de Deus para o seu povo. A interpretação alegórica sustenta que o livro é principalmente sobre a relação de aliança entre Deus e seu povo. Salomão se identifica com Jeová, ou então, de acordo com os cristãos, com Cristo. E a Sulamita se identifica com Israel, e na visão cristã, com a igreja. Esta foi a interpretação judaica prevalecente, tanto para a tradição rabínica e para a tradição da igreja primitiva. Segundo tipo de interpretação, a visão literal. Outros consideram a música como simplesmente uma canção real e temporal acerca do amor. Salomão se apaixona por uma jovem camponesa enquanto ela trabalha nos campos. Ele a leva para o palácio e se casa com ela. O ponto de vista literal interpreta o objetivo principal de ser um modelo para a intimidade adequada entre os cônjuges na aliança do casamento. O livro retrata as alegrias do amor no namoro e casamento e neutraliza ambos os extremos do ascetismo e da luxúria. Eu disse anteriormente que o sexo é visto no Antigo Testamento de 2 maneiras. Eu falei a primeira. A segunda maneira é aqui. Luxúria, ascetismo, descontrole, desequilíbrio e outras cositas mais. O lugar de direito do amor físico dentro do casamento somente está claramente estabelecido e honrado. Parte da evidência utilizada para apoiar este ponto de vista é o fato de que o nome de Deus não é mencionado no livro. Terceiro tipo de interpretação do livro. A interpretação literal dentro de uma opinião típica. Esta visão vê uma combinação de um evento histórico literal, retratando as belezas do amor físico junto com um retrato simbólico do amor de Cristo para com a igreja. Assim, Cantares é visto como uma imagem da igreja, como a noiva de Cristo. Deus ama seu Filho único e chamou para fora e preparou para ele uma bela noiva, virgem, sem mancha e sem ruga. Efésios 5, versos 23 a 32. Um obstáculo para esse ponto de vista é que o Novo Testamento não cita ou não alude, não faz alusão nenhuma ao livro de Cantares. A interpretação fica ainda mais complicada porque há debate se só uma história de amor real de 2 caracteres ou 2 pessoas, ou então aparece um triângulo amoroso que eu tentei falar ali, explicando. Quando a mulher está no campo, se lembra quando estava no palácio, quando está no palácio, se lembra do campo. Então alguns queriam ver ali uma terceira pessoa. Mas a menina permanece no amor com um simples pastor. No final, a menina deixa o rei e retorna para o campo para voltar ao seu verdadeiro amor, que está a trama ou a visão daquela história que é contada no livro de Cantares. O capítulo 5 descreve a agonia de estar separado de sua amada, enquanto no palácio o que faz sentido é se o amado é realmente o rei. Além disso, no capítulo 3
6, verso 13, as filhas de Jerusalém chamam a mulher para voltar, ó Sulamita. Assim, alguns analistas veem como uma sátira sobre a vida amorosa de Salomão. Se for tomado num contexto literal, o livro é um poema de amor erótico que tem algumas descrições muito gráficas de intimidade. Pelo que muitos veem no livro de Cantares como um tipo de livro restrito, para ser visto só em alguns momentos. No entanto, o amor sexual nunca é visto como pornográfico ou obsceno em si, mas removido da proteção do casamento, torna-se abusado e torna-se sórdido e licencioso. Em Cantares, encontramos o assunto tratado com beleza dedicada e refletindo uma delícia saudável nas alegrias do sexo no casamento. Algo que é apresentado não só como um ato físico para fins de procriação, mas como algo que é profundamente espiritual. Casamento e sexo foram instituídos por Deus antes da queda e devem ser comemorados e apreciados como parte do plano de Deus para o ser humano. Cantares, em harmonia com o resto da Bíblia, apresenta o casamento como algo sagrado, incluindo os aspectos físicos. Cristo é visto em Cantares e o relacionamento dele, ou deste casal, é um prenúncio da intensa intimidade do amor de Cristo para com a igreja, que é visto como a noiva de Cristo no Novo Testamento. Apesar de suas falhas pessoais, o rei Salomão é representado em outras partes da Escritura como um tipo de Cristo, como rei milenar, em uma época que está assentado no trono de Davi. E aí então, entram outras coisas que são importantes que eu vou tratar com os alunos, especificamente com os alunos deste curso de mestrado. Quero agradecer aos irmãos e às pessoas que acompanharam esta gravação através do Facebook. Nós vamos finalizar. Na próxima sexta-feira, no mesmo horário, estaremos com a segunda aula. Deus abençoe a todos e a paz.